Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a essa aula focada no ChatGPT. Está participando do workshop ChatGPT e Canva. Por que eu criei esse workshop? Porque essas duas ferramentas vão te ajudar a divulgar e a vender nas redes sociais de uma maneira mais inteligente. Você vai conseguir fazer muito mais coisas em menos tempo. Isso, com certeza, é o que você deseja. E você vai conseguir conquistar mais e melhores resultados, seguindo as recomendações que você vai encontrar aqui e aplicando na prática que o ChatGPT treinado vai te mostrar. Então, parabéns, você está no lugar certo, na hora certa. Eu vou fazer aqui de início um apanhado geral de alguns pontos que eu considero bem essenciais no ChatGPT. Se você já passou do básico, tenha um pouquinho de paciência que eu vou falar de algumas coisas bem básicas aqui, porque tem gente que está do início ainda, mas vai ser bem rápido, tá? E na sequência eu vou botar outras aulas aqui, além dessa, que tratam somente sobre o ChatGPT. Então você vai ter muito conteúdo específico sobre o ChatGPT. Aproveite. Aproveite, estude, pare, aplique. O que vai fazer você realmente ter resultados não é assistir a aula, é aplicar esse conteúdo no seu dia a dia. Então não tenha pressa, vá do seu jeito, vá do seu tempo, mas não fique só assistindo aula. Aplique. Isso vai realmente fazer a diferença, ok? Eu vou usar aqui como base o workbook. Se você ainda não baixou, baixe. Ele está aqui na área de membros para você. Você baixa ele, ele é seu no perpétuo para sempre. Ele é muito passo a passo. Você consegue melhorar bastante o seu aprendizado usando o workbook, ok? Eu vou mudar aqui a tela para o workbook para a gente começar logo a aula. Dá só um segundo. E você vai, aqui está ele, beleza. Está o nosso workbook. Perfeito. O que eu faço aqui logo no início do workbook? Uma analogia de ontem, na aula de ontem, na primeira aula, na verdade, que foi uma aula de apresentação, eu falei muito sobre você procurar um cardiologista e não um clínico geral se você tem um problema no coração, não é verdade? Eu vou te dar um outro exemplo aqui para mostrar como é necessário personalizar o seu ChatGPT. E por que isso faz toda a diferença. E por que quando as pessoas não personalizam, acham que a inteligência artificial não é tão boa, tem que melhorar, não foi tão específica, foi genérica e acaba que não usa. Fica com a impressão errada. Mas é porque elas consultaram um clínico geral e não um cardiologista. Elas consultaram um ChatGPT que não foi treinado e aí não tiveram respostas adequadas, tá? Só abrindo um parêntese aqui. Você deve estar escutando várias notícias sobre a China criando novas inteligências artificiais. Não fique ansioso ou ansiosa com isso. Tem o DeepSeek e outras inteligências artificiais que estão roubando a cena, mas minha recomendação ainda é o ChatGPT. Ok? Você está no lugar certo, na hora certa. Outras inteligências artificiais estão chegando e isso é bom, isso é maravilhoso. Baixa preço, melhora a qualidade, a concorrência entre eles é boa para nós. Mas não se assuste, não corra atrás de aprender tudo isso, você vai ficar obeso de informação. Por hora, o ChatGPT ainda é a melhor alternativa, ok? Nessa página aqui do workbook, o que eu estou te mostrando? Um cenário de alguém que contrata um balconista. Para pensar, você tem uma loja de um pet shop, né? Faz banho, tosa em cachorro, vende ração de gato, de cachorro, comida para peixe, enfim, você tem um pet shop. E você precisa de um balconista. E você bota lá um anúncio e aparece uma menina para a vaga de balconista. E ela já tem 5 anos de experiência. Maravilha, né? Você coloca ela no seu pet shop. Será que só isso funciona? Será que só isso é suficiente? Primeiro você tem que saber se os 5 anos que ela trabalhou como balconista foi em uma loja similar à sua, um pet shop também. Porque se ela foi 5 anos balconista do sacolão, do hortifruti, da farmácia, ela não entende nada de pet shop. O que você tem que fazer? Você vai aproveitar, olha só, a expertise dela em relação a atendimento ao cliente, ter paciência com o cliente, se importar com o cliente. Isso tudo qualquer balconista tem que ter. Mas, especificamente sobre o seu pet shop, você vai ter que treinar ela.
Concorda? Então essa foto aqui mostra mais ou menos isso, né? A menina está numa padaria, ela tem que entender de pão, ok? O ChatGPT não é diferente. Se você não treina ele, vai ser a mesma coisa que você pegar essa balconista aqui, que trabalha numa padaria, e botar no pet shop. Ela vai tentar fazer o melhor, a balconista que vendia pão lá no pet shop, mas ela vai se enrolar. Por quê? Porque ela não entende de pet shop, ok? Seguindo aqui, você vê aqui uma cena, um garçom enrolado. De quem é a culpa? É do garçom que está enrolado? Ou é do patrão que não treinou ele não sabe exatamente o que é aquele bar, aquele restaurante, ele entrega, o que ele trabalha, qual tipo de refeição. O resultado é isso daqui, cliente insatisfeito. O resultado de um ChatGPT sem treino é também usuário insatisfeito. Aí vem aqui, quem é o culpado? No caso aqui a gente está vendo um patrão gritando, né, com seu funcionário, mas se o patrão não treinou o funcionário, a culpa é do patrão, não é do funcionário. Se você não treinou o ChatGPT e ele não está te dando respostas específicas, respostas realmente de alto desempenho, a culpa não é da inteligência artificial, é sua que não treinou. Mas, parabéns a você, está no lugar certo, na hora certa, é que você vai aprender, se ainda não aprendeu, a treinar o seu ChatGPT. Resumo da ópera. Quando você vê muito por aí problemas sobre uma inteligência artificial que não funciona bem, basicamente é isso. Outra coisa que eu já te alerto, prompt, copia e cola. Fuja disso, entenda como funciona um prompt. E prompt nada mais é do que uma linha de comando, um pedido, uma pergunta. Também não fique preocupado com essa gourmetização desses nomes técnicos. Prompt, o que é prompt? Parece uma coisa assustadora. Prompt é simplesmente a pergunta que você faz ao ChatGPT. Ok? Então, antes de você começar a copiar e colar prompt, você precisa entender como que funciona a inteligência artificial. Aí você vai ver que prompt, copia e cola, na realidade, não existe. Mas, tudo isso é só uma introdução. Se você ainda não criou a sua conta, aqui no workbook, criando sua conta, tem aqui o link, tá bem? Então você vai clicar nesse link e aí você vai ser direcionado para o site da OpenAI, que é a mãe do ChatGPT, e lá você vai fazer o seu login. Você vai colocar o seu e-mail, vai colocar uma senha, vai fazer um link ali para você e pronto. Um login normal, igual faz em qualquer plataforma, bem simples. Dependendo do mês, ele vai te fazer algumas perguntas para tentar entender melhor quem é que está criando conta, mas o que você responder não é relevante, ok? É simplesmente uma criação de conta normal. Aqui está o link. Se você ainda não criou sua conta, clique e faça a sua conta, ok? Vamos agora aqui para o ambiente de trabalho, tá? O ambiente de trabalho, você está vendo aqui, ó, à esquerda, você tem todo o histórico de conversa. Você vai ter aqui na frente uma aula falando sobre isso, porque esse histórico de conversa que fica aqui à sua esquerda, ele vai enchendo. E se ele ficar lotado, o desempenho do seu ChatGPT piora. É similar ao teu telefone. Se você começar a tirar muita foto, fazer muito vídeo e você não apagar, o que acontece? O telefone fica cheio e daqui a pouco ele já não tem mais espaço para nada. O e-mail não funciona, o WhatsApp não funciona, não é assim? Aqui é a mesma coisa. Nesse lado esquerdo aqui, ó, ele vai guardando tudo que você conversa com ele. São chats. Toda vez que você começa uma conversa nova, um chat novo, ele vem para cá, ele dá um título e fica aqui. Então, com o passar do tempo, se você não gerencia isso, e você vai ver aqui como gerenciar, você vai ter problemas, ok? Então, só para você saber, aqui à esquerda ficam então todas as suas conversas arquivadas. Aqui à esquerda, em cima, ficam os GPTs que você tiver, ou as sugestões dele, que são GPTs. Os GPTs são agentes específicos. Por exemplo, eu vou deixar para você também um GPT específico sobre tráfego pago, sobre análise do seu perfil do Instagram. Então, é um GPT, ou seja, um chat GPT, uma conversa dele específica sobre um assunto. Pensa, você treinou o seu chat GPT para te ajudar a vender lá no seu pet shop, um exemplo, na sua hamburgueria. Ele te ajudou a melhorar sua divulgação de venda de Mary Kay, que você vende cosméticos, perfume e tal. Enfim,
mas você também precisa fazer campanha de tráfego. Então você tem um chat GPT específico sobre tráfego pago, entende? Ele não é específico sobre o produto que você vende, sobre você, mas é sobre tráfego pago. Você pode ter um específico sobre criar campanhas, anúncios, sobre criar aulas, sobre, enfim, qualquer coisa. Sobre viagens, lugares turísticos. Você pode criar GPTs específicos, ok? E eles ficam aqui em cima. Então isso aqui é o dashboard. Basicamente, ele te dá aqui algumas informações de início, depois elas somem. E aqui a sua linha de comando, prompt. Você já usa, está achando isso chato? Se você não usa, é simples assim, tá bom? Mas é um passo a passo que eu preciso dar para aqueles que ainda não usam o chat GPT. Ok? Então aqui nesse retângulo aqui é onde você vai escrever o que você quer. Você vai apertar essa setinha aqui no final, que é para onde você dá o play. Ok? Aqui fala uma explicação sobre o que é prompt. Então prompt, conforme eu já falei, é só a linha de comando. Não fique preocupado com isso. Como que você deve conversar com o chat GPT? Olha só. Eu te ensino a dar um nome para o chat GPT. O nome que eu dei para o meu é Cláudia. Por que isso é importante? Porque a maneira que você conversa com ele deve ser uma maneira natural. Se você for natural com o chat GPT, ele vai conseguir entender melhor você. Se você ficar muito técnico, muito preocupado, muito travado, porque você está falando com uma máquina, com uma inteligência artificial, talvez você não consiga ser tão claro. Entende? Então é importante que você seja natural. Como se você estivesse perguntando a um colega, um assistente pessoal. Então, o prompt que a gente tanto fala, nada mais é do que a nossa conversa ou o pedido. E você pode conversar com o chat GPT normalmente. Você colocar ele no seu celular, fica mais fácil ainda você fazer isso. Você simplesmente aperta o microfone, conversa com ele, ele vai te responder com voz, e você responde com voz também, e tudo que vocês falarem vai ficar escrito. Se você abrir depois com a mesma conta, ou seja, com o mesmo e-mail, e com mesmo e-mail, mesma senha, você vai ter toda a conversa que você teve lá no telefone, celular, aqui no computador também. Ok? Então, basicamente é isso. Não tem muito mistério usar o chat GPT. Essa é a parte inicial. Você ainda não tinha conta, para você criar a sua conta. Daqui para frente, no workbook, nós entramos na parte de personalização. Essa parte nós vimos na aula de ontem. Vou só passar aqui rapidinho para você. Como que você personaliza, está aqui o primeiro passo. Você vai lá na sua inicial, né? E você consegue aqui abrir as configurações e você vai lá em personalizar. Você vai colocar aqui no primeiro campo quem você é, o que você faz. No segundo campo, quem que você deseja que o chat GPT seja para você. Aí entra novamente aquela analogia do cirurgião, né, do cardiologista e do clínico geral. Quem é o seu cardiologista, né? Você vai querer que ele seja o quê? No meu caso, ele é um estrategista digital. Porque eu quero usar o chat GPT para quê? Para melhorar a minha divulgação dos meus cursos, a venda dos meus cursos, a criação de novas aulas, criação de estratégias de venda, de engajamento, para entender melhor você, o que você quer, qual é a sua dificuldade e como que eu posso resolver seu problema. Você é o meu avatar, entende? Então é aqui que você vai colocar tudo isso. E aqui embaixo, ative, né, para novos chats para que ele possa gravar tudo isso. E não esqueça de salvar. Você percebe que o workbook ele é bem completo, bem visual, bem fácil, bem intuitivo, então use. Aqui vem novamente o terceiro passo aqui para você clicar aqui em definições e melhorar ainda mais essa parte de personalização. Então use aqui o seu workbook, ok? Quarto passo aqui é ativar memória. Isso aqui é muito importante. Tá? Você está vendo aqui na parte de definições, no segunda linha aqui, você vai ativar a sua memória. Clicando aqui você ativa a memória, clicando aqui embaixo você gerencia. Mas tem uma aula específica sobre memória aqui, tá? Vou colocar aqui logo depois dessa. Essa parte ela é muito importante. Repetição para retenção. Isso aqui é bem legal. Você sempre de vez em quando pergunta: quem é você? Quem sou eu? Passou uma semana, passou 10 dias, você está lidando com uma máquina, você está lidando com uma inteligência artificial, com a internet que pode dar bugs. Então você de vez em quando pergunta: quem é você? Aí ele vai dizer: eu sou de acordo com o que você treinou. Quem sou eu?
Ele vai dizer, entende? Então confira sempre que você puder isso, para que você tenha certeza que o ChatGPT ele não perdeu essas configurações. O prompt base, para que serve esse prompt base aqui? Ele começa assim, olha, atue como um... O que acontece? Vamos aqui dar um exemplo que eu uso. O meu ChatGPT chama-se Cláudia e é minha estrategista digital, certo? Mas imagina que agora eu quero viajar. Eu quero que ele seja o meu agente de viagem. Eu quero ir lá para o Rio Grande do Sul, quero conhecer o que tem de bom lá, eu quero saber os pontos turísticos, enfim. Eu quero que ele seja o meu agente de viagem. Mas eu treinei o meu ChatGPT para quê? Para ser o meu estrategista digital. Não tem nada a ver com passear, com viagem, com turismo. Então você vai usar esse prompt aqui. Ó, atue como aí o que eu colocaria aqui? Como um agente de viagem. Você será o meu agente de viagem. O seu nome será, vai dar o nome. Use toda a sua capacidade para fazer esse papel. Vou passar algumas informações abaixo para você fazer o seu trabalho como agente de viagem. Meu nome é Milton. E aí você vai colocar aqui as suas informações. No final, importante aqui, ó. Agora eu preciso que você grave essas informações na sua memória. E sempre que eu solicitar algo, você deve usar essas informações acima obrigatoriamente como base para minha geração de conteúdos. Não precisa escrever nenhum texto longo agora, apenas me confirme que você entendeu. Então, ele vai entender agora que para esse chat, ele é o seu agente de viagens. É o meu agente de viagens. E não mais um estrategista digital. Aí, voltando aqui, ó, no dashboard, é importante isso. Vou voltar aqui. O que acontece? Você tem todos os chats aqui, né? Então, você vai ter uma linha, uma conversa aqui. Essa conversa vai ser o seu agente de viagens. Então, toda vez que você for fazer uma interação, e nesse caso, desse exemplo aqui, você vai falar sobre viagens, então você não vai abrir um chat novo aqui em cima e escrever aqui. Você vai vir aqui e abrir esse chat que está treinado para ser um agente de viagem. Entende? E aí ele vai ser o seu agente de viagens. Acabou, você desligou, abriu aqui um novo. Abriu um novo, ele vai estar de acordo com o treinamento que você fez aqui do lado. E não como agente de viagem. Entendeu? Então você pode ter aqui vários chats personalizados. Para isso, use como base, não copie e cole, entenda o que está escrito aqui e use como base isso daqui. O que você está dizendo aqui? Atue, exemplo, atue como um cardiologista. Seu nome vai ser esse, eu quero isso, isso, isso. Ou atue como um dentista e seja especialista em tratamento de canal. Atue como um especialista em pet shop e seja especialista em banho e tosa. Eu não sei, depende do que você vai querer, entende? Mas quando você usa esse prompt aqui, você está fazendo com que um chat específico tenha um papel específico. É similar ao GPT. A diferença do GPT, que ficaria em cima à esquerda, é que ele tem mais inteligência, ele tem mais treino. Você pode, no plano gratuito, usar o GPT, mas você não consegue criar GPTs, só no plano pago, entende? Mas você pode, no gratuito, usar os GPTs. Você pode criar o que seria, entre aspas, um GPT, usando essa ideia de prompt que está aqui. Ok? Seguindo, então, você vai fazer isso, você vai depois verificar aqui como é que ele responde para você. Ele aqui lhe botou assim, eu entendi perfeitamente, Milton, como calou a sua social media personalizada, vou usar. E aí você vê se aquilo que ele entendeu está realmente de acordo com aquilo que você falou. Por que ele respondeu assim? Porque aqui no final, olha só, não precisa escrever nenhum texto longo agora, apenas me confirme que você entendeu. Aí por isso que ele veio aqui, ó, e ele escreveu isso. Entendi perfeitamente e botou o que ele entendeu. Percebe que é só conversa? É só saber fazer as melhores perguntas para ter as melhores respostas. Então assim, relaxa, fica tranquilo, fica tranquila e usa bastante. Quanto mais você interagir com a inteligência artificial, mais e melhor ela vai ficar para você. Fechou? Vamos seguir aqui. Persona nós vimos ontem, acho que você não precisa relembrar isso, mas é muito importante que você siga esse passo a passo aqui. De dores, medos, desejos, né? Pulo do gato aqui, por que isso é importante, você conhecer tudo isso. Falamos ontem sobre o Spock, sobre o Capitão Kirk. É basicamente isso daí.
dores, medos, desejos e objeções, tá? Então estão aqui os prompts para você pegar os desejos, medos, objeções. Isso aqui é muito importante, não esquece, ó. Grave essas informações na sua memória. Essas informações compõem a minha persona e meu posicionamento no nicho. Use essas informações como base para a minha geração de conteúdos. Certo? Ok. Isso é o que vimos até aqui. Muito bom, deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui tem um alerta, você pode ver, tempo é dinheiro. Conteúdo nós vimos ontem também, e basicamente o que nós estamos tratando nesse treinamento é sobre usar o ChatGPT e o Canva, né? Então é muito isso, criação de conteúdo para divulgar e vender na internet. Esse prompt que está aqui, olha só, escreva agora uma sugestão de temas para 10 dias de conteúdo. Use as dores, medos, desejos e objeções. Ó, dores, medos, desejos e objeções. 4 características emocionais, vezes 10 em cada uma. Você tem 40 temas quentes, 40 tópicos quentes, 40 títulos quentes. Para quê? Para criar conteúdo. Você vê que isso te ajuda a sair daquele branco, daquele vazio criativo. Eu vou postar. Isso não existe mais. Acabou. A ferramenta é simples. Você pode fazer isso. Seguindo esse prompt aqui, ele vai te dar uma tabela conforme você está vendo aqui. Então, a esquerda vai te dar o título, a direita, o que você precisa. Carrossel que vimos ontem tem toda uma estrutura. Siga essa estrutura, siga esse prompt, tá? Como sempre, aqui, ó, tá tudo escuro em negrito, você vai colocar o seu tema, que pode ser um dos temas que ele acabou de te sugerir, ó, aqui em cima, quando você fez esse pedido para ele com esse prompt. De 10 dores, medos, desejos e objeções, ok? Você vai colocar o seu tema aqui. Aqui você vai botar 5 slides, 7 slides, 10 slides, quantos você quiser, que fizer sentido para você, ok? Novamente, modele esse prompt, mas não fique engessado com isso. Você pode mudar alguma coisa que fizer sentido para você. Comandos de reescrita. Isso aqui é muito legal. Você pode virar, depois que ele responder, e botar assim, olha, tente de novo. Torne o conteúdo mais prático e útil para a minha audiência. Ele sabe quem é a sua audiência. Porque você já treinou ele. Então ele deu uma resposta que você está achando embolada, confusa. Tente de novo. Torne o conteúdo mais prático e útil para a minha audiência. E ele vai refazer. Outra coisa que você pode botar, ó, refaça o texto de uma maneira mais clara e convincente. Você quer que tenha convencimento. Ele seja de uma maneira mais clara, mais simples. Outra maneira de você pedir para ele escrever de um outro ponto de vista, né? Reescreva o texto como se você estivesse explicando para uma criança de 10 anos. De maneira simples, uma criança entender. Às vezes, para adultos, dependendo do assunto, isso aqui é muito importante e útil. Faça mais curto, faça mais longo. Imagina que você está fazendo uma legenda e você quer que ela seja uma legenda comprida. Nós vamos ter amanhã aula de Canva e depois de amanhã são 3 aulas, né? Aula de hoje de ChatGPT, aula de amanhã de Canva e depois a de estratégia de marketing raiz. Uma das coisas que você vai ver lá é sobre você criar um post de 6 segundos, 10 segundos no máximo, um videozinho no Reels, e mandando a pessoa para a legenda. Isso é uma estratégia muito interessante. Aí você precisa de uma legenda longa. Então aqui você pode simplesmente botar assim, ó, faça mais longo, porque você quer que a pessoa fique na legenda mais tempo. Isso vai ser bom para o engajamento, para o algoritmo entregar mais ainda o seu post, o seu Reels lá no Instagram, ok? Então é só você botar assim, ó, faça mais curto, se você achou que ficou grande, se você achou que ficou pequeno, faça mais longo, simples assim. Olha só outra. Escreva agora de uma maneira que gere mais curiosidade e desejo. Você achou que o texto está sem graça, não prende, está desinteressante. Use a estrutura de copy AIDA. Isso aqui é marketing raiz. Nós vamos falar muito sobre isso, mas já te adianto. AIDA, A de atenção, chamar a atenção, I de interesse, manter o interesse, D de desejo e depois A de ação. Como que você usa? Isso é uma estrutura de copy persuasiva, ó, muito antiga, usada lá no marketing raiz e hoje aproveitada pelo marketing digital. Olha só essa outra aqui, ó. Escreva isso no tom de voz de... Inclua aqui uma referência, um pensador, um escritor, algum livro específico do seu nicho.
Então você pode pedir para escrever no tom de voz, na maneira de falar, com as palavras, o vocabulário de uma pessoa famosa, tem que ser uma pessoa famosa, ou de algum tipo de cultura, ou de uma maneira mais educada, mais formal, mais alegre. Esses aqui são comandos de reescrita. Depois que você fez o seu pedido, você pode vir pedir para ele fazer de uma maneira diferente, ok? E os resultados estão aqui, você tem aí no seu workbook. Criativo é a aula de amanhã, nós vamos falar um pouco mais sobre o Canva, né? Legenda também, isso aqui é bem importante. Às vezes é o pulo do gato. E aqui a gente termina aqui o workbook, né? Minha recomendação é que você não pare de aprender. No workbook você tem aqui também uma oferta especial. Se eu quero te ensinar a vender, eu também tenho que vender. Aqui fica um alerta para você. Se você compra um curso que te ensina a fazer bolo, a pessoa tem que saber fazer bolo, concorda? Se você compra um curso que ensina você a pilotar um avião, a pessoa que te ensina tem que ser piloto de avião. Então não tenho como te ensinar a usar o ChatGPT, o Canva, para vender na internet se eu não vender. Você está aqui por quê? Porque eu de alguma forma te engajei, eu te chamei a atenção e vendi para você, não é verdade? Então, isso aqui é um exemplo do que você pode fazer. No final de cada programa, você já apresentar um próximo passo. E por que isso é importante? Porque ninguém pode parar de aprender. Que próximo passo é esse aqui? Esse aqui é um próximo passo para você ter mais conteúdos ainda. E o que eu fiz? Eu tornei essa oferta atrativa para você. Você vê aqui, ó, uma coisa que custa R$ 1.497 e você vai pagar apenas 700 ou R$ 69,86 por mês. Então, além de te mostrar, te apontar qual é o próximo passo, eu criei uma oferta irresistível para você, ok? Então está aqui no workbook também para você. Deixa eu mudar aqui a tela para a gente voltar a conversar sobre as próximas aulas. Enfim, essa aqui foi a aula 1. Nós tivemos a aula de introdução, teremos 3 aulas agora. A aula 1 foi essa, depois a aula 2 amanhã sobre Canva, aula 3 sobre marketing raiz, ok? Minha recomendação para você, isso vai ficar gravado, vai ficar na área de membros, você pode ter acesso por um ano inteiro. Porém, pega isso daqui se você puder ainda hoje ou amanhã durante o dia e pratica isso. Porque quando a gente chegar na aula de amanhã de Canva, isso daqui já vai estar fixo na sua mente. E você está livre para absorver a aula de Canva. Assim como depois você precisa praticar a aula de Canva para ficar livre para absorver o quê? A aula sobre marketing raiz. Estratégias de marketing que funcionam. E é o quê? Aqui você está criando um motor de criação de conteúdo, de criação de divulgação. O que você vai ver na terceira aula, marketing raiz, é como é que liga esse motor e mantém ele funcionando. Como é que você faz para as pessoas chegarem no seu Instagram, para elas de fato engajarem, comprarem o seu produto, ok? Então espero muito que você tenha gostado dessa aula. É só uma aula de introdução dessa aula, embora seja aqui a aula 1, dentro desse módulo aqui de aula 1, vou colocar outras aulas específicas sobre o ChatGPT. Assista essas outras aulas também. Elas são complementares a essa aula aqui, ok? Espero que você tenha apreciado esse conteúdo. Se você tem alguma dúvida sobre o ChatGPT, não fica tímido ou tímida, pode me mandar lá no WhatsApp, que eu respondo, o suporte está aí para isso. Eu quero que você realmente aprenda, use o ChatGPT. Se você está gostando de tudo isso aqui, uma coisa que me ajuda bastante e ajuda outras pessoas, é se você pegar o seu telefone e fizer um videozinho. Opa, aqui é o Milton, estou fazendo o curso aqui de ChatGPT e Canva do Milton e estou gostando muito. Por que eu estou gostando? Aí você fala, estou gostando porque... E aí você diz aí o que você acha desse curso. Por que isso é importante? Porque muita gente hoje tem medo da inteligência artificial e está deixando de aproveitar isso. Além disso, muita gente hoje já comprou muito curso que não ensinou nada, curso que não é prático. Você está vendo aqui como é um curso simples, prático, direto ao ponto. É o tipo de curso que eu gostaria de ter encontrado lá atrás quando eu comecei e não tinha.
Então, existem outros cursos bons? É claro, eu não sou o rei da cocada preta, jamais. Mas eu me empenho, me esforço em que o meu curso seja simples, que qualquer pessoa possa entender, prático, que realmente não fique a vida inteira falando e que realmente dê resultados. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver vários exemplos de pessoas mais jovens, de meia idade e até pessoas de 70 anos de idade conseguindo com esse método aprender e usar o chat GPT, ok? Então, se você fizer um videozinho desse, manda para mim. Você não tem noção como eu vou ficar agradecido e como isso vai ajudar outras pessoas a também perder o medo da inteligência artificial, ok? Quero então te agradecer por mais essa audiência aqui, por mais esse dia de hoje aqui. Assista as outras aulas que estarão aqui na sequência, ainda debaixo desse tópico chat GPT. E te espero na aula de amanhã, onde nós vamos falar especificamente sobre Canva. E eu vou te mostrar alguns truques, alguns segredos, algumas funcionalidades do Canva. Você vai ver como é fácil fazer designs maravilhosos, muito interessantes, usando o Canva, ok? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua confiança. Eu te espero na aula de amanhã.